o governo Lula vai tratar uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes como uma ingerência externa em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país e não apenas como um ato contra um indivíduo, um ministro do STF. Por que a gente está falando isso? Porque ontem o secretário de Estado americano, ou seja, alguém de muito poder, o Marco Rubio, disse numa audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que uma sanção contra Moraes estaria em análise e que uma ação é uma grande probabilidade. O motivo é uma ação por parte do ministro do STF contra plataformas digitais, que é considerada pelo governo Donald Trump um ataque contra a liberdade de expressão. Essa resposta do Rubio foi dada, a gente tem que explicar esse contexto, numa pergunta feita por um deputado de direita, em que ele entregava a resposta pronta. Ele, na verdade, ele já dava a resposta quando fazia a pergunta. Secretário, o governo pensa em tomar uma medida contra um ministro brasileiro que está atacando a liberdade de expressão no seu país, está afetando também cidadãos aqui dos Estados Unidos e está lutando contra a liberdade de expressão, etc, etc, com base no decreto, etc. Então ele já deu tudo pronto, sim ou não? Seria difícil o Rubio ali falar não. Então aquilo pode ser uma resposta meio sabonete, pode ser, vamos ver, é provável, ou pode ser realmente uma intenção do governo americano. Vini, o que tem ali e o que a gente tira dessa resposta, ainda de bastidores, né, do governo brasileiro, de que aquilo seria um ataque contra a soberania do Brasil? Olha, Megali, a gente teve recentemente essa questão das tarifas e acho que o governo brasileiro se posicionou muito bem quando escolheu não se posicionar, quando escolheu não falar nada, quando escolheu esperar. Em geral, outras democracias, outros países que tomaram ali a dianteira para criticar, acabaram tendo sanções mais duras e depois tiveram que tentar renegociar, e essa renegociação acabou, em alguns casos, custando um pouco mais caro. Nesse caso em específico, a gente observa, semana sim, semana não, o presidente Donald Trump colocando líderes mundiais na berlinda de uma maneira muito constrangedora. E para defender uma ideia, a gente estava falando agora sobre criação de narrativa, o presidente Donald Trump ele faz isso com bastante facilidade. E para defender as narrativas que ele mesmo cria, ele não teria problema nenhum em colocar o Brasil numa situação muito parecida como ele colocou agora mais recentemente a África do Sul, ontem o Flow News debateu esse tema, e há alguns meses a Ucrânia na figura do presidente dela, Volodymyr Zelensky. Portanto, o presidente Lula ele tem uma situação, ele está em uma situação que é bastante delicada na minha visão, porque ele precisa responder à sua base, responder à sociedade brasileira e entender que essa resposta, essa decisão dele, vai reverberar de maneira importante na relação Brasil e Estados Unidos. A gente falava aqui, quando o ministro Alexandre de Moraes resolveu suspender o então Twitter, o X, no Brasil, resolveu colocar ali algumas sanções e chegou a ter quase que um enfrentamento com o empresário Elon Musk, que esse tipo de atitude iria reverberar nos Estados Unidos. Eu lembro de conversar sobre isso aqui em alguns programas, inclusive, né, alguns comentários falavam assim, mas então o ministro da Suprema Corte vai deixar de fazer o que ele acha que é certo, com medo, com receio de alguma restrição que pode eventualmente chegar dos Estados Unidos? E na ocasião, o consenso que chegamos aqui é claro que não. Ele vai tomar as decisões que ele acha que devem ser tomadas. No entanto, não dá para desconsiderar que isso vai reverberar. O que a gente está vendo agora é um reflexo das medidas que o ministro Alexandre de Moraes tomou. E aí, para encerrar o comentário, Megali, eu vou muito em linha com o que o Mano falou há pouco. Talvez, se o ministro Alexandre de Moraes tivesse tomado exatamente as mesmas decisões, mas falado apenas nos autos, se posicionado apenas de maneira técnica, evitado qualquer tipo de posicionamento no microfone, em rede social, tentar parar de vestir uma capa de herói, se ele tivesse sido, portanto, mais técnico, esse tipo de problema teria sido minimizado, pelo menos minimizado, para não usar a palavra evitado. Então, acho que o ministro Alexandre de Moraes, assim como outros ministros da Suprema Corte, em algumas oportunidades,
acabam se dando mais importância do que tem, mas são muito importantes, mas acabam se colocando num pedestal que é difícil de tirar, e agora essa posição em que eles se colocam, por meio das suas declarações, fora dos autos, podem ter um impacto para o Brasil como um todo. Ô, mano, o Xandão literalmente vestiu a capa de super-herói num ensaio fotográfico para uma revista americana. Ele foi tema de uma matéria de capa. Aquilo é completamente descabido para o ministro do STF fazer um ensaio fotográfico numa revista. Aquilo é desnecessário. Eu acho que a gente está vivendo um momento da história do mundo onde a dinâmica de redes sociais, aquilo que o Mário Vargas Llosa, escritor peruano que faleceu recentemente, chamava de a civilização do espetáculo, tem seduzido autoridades para fora da caixinha institucional para se sentirem verdadeiras celebridades e atuarem num ritmo, muitas vezes, de resposta que é muito mais próprio às redes sociais do que às instituições de Estado que eles representam. Então, a quebra de protocolos, a quebra de limites entre público e privado, entre o momento de se posicionar de forma técnica e a possibilidade de sair falando quase qualquer coisa, posando para qualquer tipo de... quase como um herói, quase como o Batman, né? Como se sentisse o salvador do mundo. Eu acho que é um sintoma do nosso tempo, porque não é uma exclusividade de um ou outro ministro, né? O juiz Sérgio Moro, no contexto em que era juiz, foi seduzido por esse holofote. Quando a gente pensa... Ou seja, não tem um tom político exclusivamente. Eu diria até que a primeira-dama, Janja, quando sai do protocolo e se mete na... Olha só que foto. Não dá, né, cara? Isso é muito ridículo. Não, se você... Fora que ele mirou no Batman, acertou no Drácula. Do Drácula, né? Total. Nosferatu. Exatamente, Thiaguinho. Foi bem, Thiago. Não, assim, se você pega isso e fala, olha, isso aí montaram, isso aí é inteligência artificial, passa. Mas não é verdade. Isso não tem nada de montagem aí. E ele fazendo essas poses. Eu fico imaginando o momento, a cena, o ensaio fotográfico, a interação dele com o fotógrafo. Será que ele pega também aí? Ficou bom? Será que era um fotógrafo? Porque sempre que eu penso num fotógrafo de revista de moda, eu penso num cara com sotaque espanhol. Assim, esto, me seduza, esto. Faça amor com a câmera, esto. A câmera te ama. Será que foi assim com o Xandão? E aí, bom, agora uma coisa, outra coisa. A gente tá falando aqui sobre a vaidade. Não é verdade? Faça amor com a câmera, esto, me seduza, a câmera te ama. Uma coisa assim, é uma vaidade desmedida desses meninos. Outra coisa assim, acho que a gente reconhece aqui a importância que o STF teve nos últimos anos, especialmente nesses anos tão turbulentos de tentativa de golpe aqui no Brasil. Agora, uma coisa, outra coisa. De fato, esses caras estão extrapolando. Ministros do Supremo não deveriam organizar seminários fora do Brasil com a participação de empresários que têm interesses em decisões deles. Ministro do Supremo não deveria ir no cruzeiro com... Quem que era? Era o Wesley Safadão. Ou embarcar num avião para assistir a final da Champions League. Era o embaixador que chama, né? Como é o nome? Gustavo Lima. O Gustavo Lima. Gustavo Lima, não era, desculpa, o Safadão. O Safadão era o Arthur Lira. O Arthur Lira. Que ele foi lá e acelerou um monte de votação para ver o show do Safadão. Enfim, tudo isso, cara, é claro que tá, enfim, completamente fora de esquadro. Vocês acham que a gente tem condição? Eu gosto muito do formato lá das decisões do STF dos Estados Unidos, em que a gente não sabe nem quem votou em quem. Né? A decisão é tomada e a gente recebe ali um comunicado assinado por todos os juízes. Vocês acham que esse palhaço volta para a caixa, essa pasta de dente volta para o tubo, que a gente pode voltar até algum dia um STF discreto, que a gente não consiga escalar os 11 ministros? É difícil, viu, que volte para o tubo, porque eu acho que passa por um amadurecimento da sociedade brasileira, no sentido de que a gente vive ainda uma espécie de dilema entre a transparência e a espetacularização. Tem até estudos que mostram como o impacto da criação da TV Justiça alterou o tamanho dos votos dos juízes, dos ministros, de forma geral, né? Porque passaram a se alongar bastante, porque parece que gostam de se ver na imagem da TV Justiça. Mas eu acho que isso é um fenômeno que impacta, de forma geral,
o funcionamento das nossas instituições. Quando a gente tem, por exemplo, a CPI das bets e os deputados tirando selfie com influencer, é sintoma do mesmo fenômeno, na minha visão, que é a perda de consciência a respeito do papel institucional que está sendo desempenhado em nome da vaidade, em nome de aparecer, de ganhar uns likes na rede social. Então, eu acho que a gente está vivendo quase como se fosse uma patologia social, assim, o vício no like contaminando a esfera pública de forma geral. Eu acho que isso só se transforma com uma mudança cultural. Ou seja, é quando a sociedade passar a achar brega quem está fazendo tudo para aparecer. É quando o like deixar de compensar. Quando o like parar de dar voto, quando o like parar de fazer com que ministro do Supremo receba tapinha nas costas quando vai num restaurante de bacanas, no círculo social ali. É quando passar a ser um constrangimento social a atuação desmedida fora do protocolo. Agora, qual tempo que a sociedade vai demorar para ter essa mudança de visão, eu não faço a menor ideia. Você acredita nessa autorregulação das instituições, Vini? O Mano falou algo que eu queria começar o comentário pela parte cultural. Porque talvez o Supremo Tribunal Federal seja um retrato, não de todo, mas de uma parte considerável do judiciário brasileiro. Eu lembro da gente comentar aqui no Flow News a respeito do TJ, acho que foi de Pernambuco, que queria criar a calçada da fama. Foi, Pernambuco. Outro dia a gente falou do ministro presidente da Suprema Corte. Calçada da fama de juízes e desembargadores. Exatamente. Não é de grandes jogadores não, Mauro Shampoo, o Lenine, o Lenine, músico. Isso. Não. Por isso que é uma questão cultural. Sim, os juízes, os desembargadores, né, representantes da justiça, entendem que eles precisam de uma calçada da fama, como se o que eles fizessem de fato fosse digno de fama, se não fosse um trabalho que seria muito melhor realizado nos bastidores do que em público. Para você conseguir, o foco não é você, né? O foco, no fim das contas, não é a sua decisão é técnica, o foco é a pauta, né? O processo jurídico, aquilo que realmente importa. Quando você se coloca no pedestal de querer uma calçada da fama para os seus próprios atos, é uma inversão total de princípios e do que realmente importa. Mas esse é um exemplo. A gente pode lembrar mais recentemente do ministro Barroso, presidente da Suprema Corte, quando ele fez a Carmen Lúcia usar um lenço, e que quando cortam para Carmen Lúcia, ela tá com uma cara assim indignada, né? Um lenço para as mulheres e uma gravata que a Suprema Corte vai presentear. E se você quisesse, inclusive, você poderia comprar essa gravata por cerca de R$400. Né? Assinada por um estilista. Exato. Então, um lenço para as mulheres, a gravata para os homens. Então, o que a gente está falando aqui, essa sessão de fotografia do ministro Alexandre de Moraes, para mim é um retrato de boa parte do judiciário brasileiro. Então, é uma questão cultural. E cultura demora muito tempo para você conseguir mudar. E sabe uma coisa que eu acho engraçada nesse fenômeno? Essa semana a gente teve uma outra decisão no Rio Grande do Sul de uma juíza que processou uma jornalista do Zero Hora em função de uma matéria sobre supersalários. Ela pegou lá o ranking dos supersalários no TJ do Rio Grande do Sul e destacou os maiores salários. Aí a primeira lugar, que ficou com mais de R$100 mil de salário, processou ela por danos morais. Danos morais, e ganhou a causa. E a decisão judicial falava em que pese os dados serem verdadeiros e públicos. A matéria gerou danos à imagem. Então, assim... Quer dizer que o problema não é ela ganhar mais que o dobro do teto do funcionalismo. O problema é o dano que pode gerar a imagem dela, ela ganhar um salário de jogador do Real Madrid. E isso mostra, na minha visão, esse grau de descolamento da realidade e de se achar um sobre-humano, né? Mano, eu queria ter um dano desses da minha imagem, viu? Olha a minha imagem aqui, ninguém danifica. Tá preparado para esse dano? Tô aqui louco para ser danificado e ninguém.